Wellington Calazans, será que é da mesma opinião da Egna Cinedumo relativamente ao tempo que não tem nada a ver de recandidaturas de segundo, terceiro mandato, mas sim que dependem da vontade do povo? Wellington, boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite à professora Egna Cidumo e ao professor Almeida Henriques também. É sempre bom estar aqui no Conexão Angola, ao nosso público, a minha saudação. Eu gostaria de reforçar aqui, eu concordo, porque não existe um kit democracia que seja aplicável a todos os países, como pretendia a potência única até então, Estados Unidos da América. E por isso o declínio do modelo unipolar, que cede de maneira forçada, mas cede espaço para um mundo multipolar com diferentes visões, né, sob a perspectiva do que vem a ser a democracia. Democracia no papel, tudo muito bonito. Agora, a prática da democracia, ela também é cultural. E, por isso, ela não pode ser aplicada em todos os países da mesma maneira. E essa discussão em torno de um mundo composto por regras, né, no que convencionou se chamar de democracia, as regras têm sido adaptadas, ajustadas às conveniências das grandes potências, sobretudo aquelas que são aliadas aos Estados Unidos da América. Por isso, esse declínio na visão do que vem a ser democracia, e nenhuma surpresa que o presidente egípcio ele tenha anunciado a predisposição para concorrer a um terceiro mandato. E temos que destacar aqui também que o momento, como citou aí a professora Egna, é extremamente oportuno para as pretensões do Egito, porque a Europa, os Estados Unidos estão altamente ocupados com a situação na Ucrânia e com outras frentes que já estão sendo formadas, especialmente na Ásia-Pacífico, né? Que tem a questão ali da China, Taiwan e etc., que também já tem movimentado grande atenção no sentido de preparação para grandes desafios, que não podemos descartar a possibilidade, inclusive, do bélico, não é? O desafio pode ser bélico. Então, o presidente egípcio teria uma vantagem extremamente elevada nas preferências anunciadas pelos inquéritos de opinião pública, devendo vencer, inclusive, numa primeira onda, que deverá ser realizada de 10 a 12 de dezembro deste ano, e se houver uma segunda volta, né, segundo turno, como falamos no Brasil, será no mês de janeiro, no início do mês de janeiro. Então só iríamos conhecer o novo presidente do Egito em janeiro, dentro dessa possibilidade de uma segunda votação entre os dois mais votados no mês de dezembro. O que, a continuar nesse ritmo, eu não acredito que venha acontecer. Deverá mesmo acontecer uma vitória expressiva e com maioria já na primeira votação em dezembro, de acordo com os inquéritos populares anunciados, que eu não pude e não tive como, né, atestar a independência desses inquéritos difundidos. E eu vejo com extrema naturalidade que isso esteja acontecendo no Egito, porque sabemos que é um país que sofreu uma brutal alteração na sua ordem interna a partir do fenômeno da primavera, e com isso o desgaste político e o envolvimento do povo nas questões políticas são dois elementos que são de difíceis combinações, porque os ânimos estão muito, mas muito acirrados. É preciso que tenhamos muita cautela para evitar que todo este processo eleitoral que está sendo anunciado, ele possa
ser realizado dentro da expectativa de sucesso, mas existem já temores de que alguns focos de instabilidade em algumas partes do país produzam ruídos extremamente preocupantes, ameaçando, de alguma maneira, a ordem interna, o que esperamos que não aconteça, já que tem sido uma quase que frequente notícia em praticamente todos os países que realizam as eleições. Normalmente a oposição começa antes da eleição apontando alguma eventual manipulação, depois não aceita os resultados e por aí nós já sabemos como é que isso pode terminar. Então, eu não vejo nenhum mal no terceiro mandato, se for do desejo do povo egípcio, que assim seja escolhido nas urnas, e a minha torcida, né, é que tudo ocorra com tranquilidade para que o processo eleitoral como um todo, desde a preparação até a posse do vencedor, seja um processo dentro da expectativa de todos nós, que é de paz e que vença o melhor. De África, seguimos para o assunto que está a dominar a atualidade neste sábado. Vamos até ao Médio Oriente, onde o Hamas surpreendeu Israel com grandes ataques surpresa. Benjamin Netanyahu declara estado de guerra em Israel. Hamas lançou um ataque com 5.000 foguetes contra Israel. Israel suspeita que o Irão esteja a apoiar o Hamas e é sobre este tema que vamos agora abordar com o Wellington Calazans. Vou começar por si. Wellington, o que tem a dizer sobre estes ataques que o Hamas está a perpetrar contra Israel e que é destaque na imprensa internacional? Ivan, eu tive a felicidade, né, de ter sido convidado há pouco para uma emissão especial aqui mesmo no canal sobre este conflito, né, que é aprofundado, e eu fiz questão de, antes de tudo, deixar muito claro que essa ação violenta da Palestina é uma contra-ofensiva. Atenção, não é um ataque da Palestina a Israel, é um contra-ataque. Não é? São 80 anos de disputa. O mapa de 1946 até aqui, se você for fazer uma comparação, vai perceber exatamente quem atacou quem, não é? Porque os dois estados foram criados simultaneamente pelas Nações Unidas naquela oportunidade. Então, Israel tem praticado um verdadeiro holocausto, submetendo o povo palestino ao mais humilhante tratamento. E tudo isso tem sido vergonhosamente ignorado pelo Tribunal Penal Internacional, Ivan, o TPI, não é? Que foi bastante célere ao condenar Vladimir Putin recentemente por alegado tratamento impróprio com crianças ou as crianças ucranianas que teriam sido levadas à força, segundo o tribunal, para a Rússia. E são 8 décadas de abusos seguidos contra mulheres, crianças, contra jovens, contra jornalistas, e por isso eu vejo essa ação do Hamas como um grito de socorro, como um grito de basta a essas ações. Obviamente que ninguém pode fazer... Acredita que existe aí um apoio por parte do Israel para o Hamas nessa ofensiva? Por parte de Israel, não entendi, então. É isto, por parte do Irão, queria eu dizer. Ah, certo. Então, eu vou chegar aí. Eu não posso também fazer apologia à violência, porque nem é o meu estilo de trabalho. Eu sou um pacifista. Fui forjado, inclusive, nessa linha de trabalho, aí mesmo em Angola, quando trabalhei durante a guerra e tive como uma das minhas missões utilizar as minhas técnicas de comunicação na época para ajudar a promoção da paz. E, felizmente, pude comemorar a partir daquele ato da assinatura do Acordo de Paz, o que me deixa muito feliz por isso. Mas o diálogo é a única solução para tudo isso. Falar sobre o Irão, né, que no Brasil chamamos Irã, e
como apoio ao Hamas, eu acho que é um pouco exagerado. Temos que falar aqui sobre Hezbollah juntamente com o Hamas, porque aí sim são duas forças que eram até muito recentemente antagônicas, estavam em permanente disputa, mas que dialogaram, chegaram a um acordo e houve a promessa do Hezbollah, um compromisso de defesa da causa palestina. E certamente a tecnologia utilizada, que foram aproximadamente 500 artefatos lançados em um período de 60 minutos, que provocou um estrago muito grande em Israel, com muitas baixas. Anunciaram 5.000, mas é um número falso. Foram 500, porque esses números foram checados por especialistas independentes. Então, eu vejo que a sua pergunta traz aí para o debate algo que é muito importante, Ivan, e você atentamente faz essa pergunta, certamente aí com a sua sábia mania de provocar, e é muito bom, para que o nosso público chegue a essa questão. Quando o Hezbollah faz um acordo com o Hamas e há um ataque nessa proporção, eles estudaram exatamente o momento de fazê-lo. Observe que os grandes parceiros de Israel estão ocupados com outras guerras, preparação de guerra contra a China, uma guerra dentro da Ucrânia, que já é uma derrota flagrosa assim, do ponto de vista militar por parte da NATO, e as economias estão completamente dilaceradas, até mesmo os norte-americanos, a pretexto da queda do presidente do Congresso norte-americano, suspendeu por 45 dias o apoio à Ucrânia, mas não é apenas isso, são graves problemas econômicos, grandes despesas que não podem mais permitir a manutenção da guerra e do apoio norte-americano à Ucrânia. Temos aí a questão da Alemanha, que está com sérias dificuldades, o inverno se aproximando, combustíveis subindo de preço e todos os prognósticos de uma grande crise econômica e financeira nesses países. Então, o Hamas escolheu o momento certo para um contra-ataque. E o Hezbollah promete entrar com muita força caso Israel mantenha esse revide, que foi há poucas horas anunciado, com baixa de 200 palestinianos, como falamos em Angola, e no Brasil falamos palestinos. Foram 200 mortes e mais de 1.600 feridos. Falta hospitais e centros de atendimento na Palestina. E a situação, Ivan, é de uma guerra sangrenta, muito complexa, e que todos os países precisam intervir imediatamente para pedir a pasta. Wellington, Israel promete dar uma resposta nunca antes vista. O que é que podemos esperar deste pronunciamento por parte de Israel? Já começou. O Benjamin Netanyahu anunciou há poucas horas que iria atacar de uma maneira, como você falou, nunca vista antes, matou 200 pessoas na Palestina e promoveu 1.600 feridos de maneira grave, causando um caos no atendimento médico-hospitalar na Palestina. Mas o que podemos esperar? Mais reação, porque dessa vez o Hamas não está sozinho, tem o Hezbollah, porque o Irã, né, que no Brasil chamamos de Irã, ele quer uma guerra nesse momento com Israel e com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos vão precisar imprimir muito dólar, não só para as questões internas, como também para suportar... Mas esta tensão, não é? Suportar uma tensão. É como eu falei, guerra é oportunidade. E toda guerra é econômica. E essa guerra também é econômica, porque passa sobre a tentativa da formação do Estado Grande Israel, não é? Que iria, depois de conquistar todo o território da Palestina, expandir para outros países e tentar formar um grande país chamado Grande Israel, para que pudesse dominar, inclusive, muitas riquezas que existem na região. E isso é o ponto de disputa histórico. São 8 décadas, Ivan. Nós não podemos aqui comentar esse episódio apenas pelas últimas horas. Este foi mais um capítulo de sangue nessa história. Mas
começou muito antes e não vai terminar agora. E se Israel continuar com este nível de revide, vamos ter sim a entrada do Hezbollah, muito bem equipado, inclusive com os drones do Irã, que chamamos de Irão em Angola. Eu peço perdão a todo instante o público, porque são duas maneiras de comunicar o português. E com isso teremos muitos seres humanos sacrificados com vida ou com muito sangue e sofrimento. Vamos até a Suécia, ao encontro do Wellington Calazans, também para debruçar sobre esta última semana de tensão na Ucrânia e a Rússia. Wellington, parece que cada vez mais os países ocidentais e até mesmo a NATO está a recuar cada vez mais neste apoio à Ucrânia, este apoio a Zelensky. Nenhuma novidade para o nosso público, né? Aqui no Conexão Angola, praticamente todos nós, de alguma maneira, convergíamos para esta conclusão. Este é o cenário que qualquer pessoa que analisa distante da propaganda da imprensa ocidental iria chegar, né? A conclusão só poderia ser essa. Qual a consequência de perder o gás barato da Rússia para a Europa? Dificuldade econômica. O que é que dificuldade econômica produz? Revoltas contra os governantes. Então, a Eslováquia é uma semente que já está aí, plantada de uma maneira muito consolidada e que vai produzir frutos que serão muito duros para as pretensões da Europa. Por quê? A Polônia terá eleições também na próxima semana. O que acontece? O atual líder polonês precisou adaptar o discurso dele, precisou dizer que não iria mais enviar armas para a Ucrânia, precisou fazer uma série de alterações no seu discurso inicial para poder atender demandas internas. Isso só reflete a insatisfação dos povos, dos países europeus que, no início, aderiram em massa, em forma de solidariedade aos ucranianos, e que agora cansaram. E a Rússia sabia que somente através da extensão dessa guerra seria capaz de mudar a narrativa que foi imposta de que estaria invadindo a Ucrânia, quando todos que acompanham sabem que em 2013 aquele golpe que aconteceu já foi um produto da NATO para provocar a instabilidade na região e depois a sequência de mortes nas fronteiras com a Rússia, que o desrespeito ao acordo de Minsk também foi outro aspecto ignorado e chegando ao cúmulo de Angela Merkel revelar, depois que saiu do cargo, que o acordo de Minsk foi criado para enganar a Rússia. Ou seja, a verdade vem sendo agora posta todos os dias. Os Estados Unidos com dificuldades econômicas, crise política interna, graves crises socioeconômicas, um aumento exponencial do número de mortes por uso de drogas, desemprego e conflito até mesmo com o país vizinho, o México, por causa da questão da imigração, para além de uma Europa que está afundada num problema econômico, já que a máquina da União Europeia, que é a Alemanha, está completamente prejudicada pela sabotagem norte-americana, com a ajuda de alguns parceiros europeus, ao Nord Stream, e que dificulta o acesso ao gás barato da Rússia, tirando assim a Europa de qualquer possibilidade de competitividade na sua indústria. Isso produz desemprego, caos, revoltas e essa instabilidade. Por isso que a Ucrânia perde apoio, porque os governantes que aí estão, eles não têm mais condições de representar o povo, porque a aspiração do povo é incompatível com essa agenda de apoio à Ucrânia. É essa a realidade. A Ucrânia perdeu a guerra, por extensão, a NATO perdeu a guerra em solo ucraniano para uma Rússia que foi muito sábia na sua estratégia e que agora vai prorrogar esta guerra o máximo possível para mudar as elites, como estava no plano inicial anunciado
pelo próprio Vladimir Putin quando deflagrou a operação militar especial. Então não há nenhuma notícia boa para os ucranianos. O povo ucraniano é o grande sofredor nessa história, é a grande vítima dessa história, porque foi bombardeado por uma falsa propaganda de que teria chance e de que o inimigo estava ao lado e etc. E agora eles começam também a enxergar uma outra realidade e a continuar essa impossibilidade de apoio à Ucrânia. O que vai acontecer, Ivan? Vou antecipar aqui de uma maneira tranquila. O Volodymyr Zelensky vai ser destituído do poder. A disputa agora é pelo espólio da Ucrânia. Quem vai eleger o sucessor de Zelensky? A Rússia ou o bloco da NATO? Essa é a grande disputa. E, pelo que vejo, não há ambiente para o novo Zelensky. Vamos então entrar para as breves considerações. Vou pedir aos meus convidados de forma sintética para olharmos para esta incerteza que continua a reinar na política em Espanha. Pedro Sánchez vai tentar eleição no Parlamento. Pedro Sánchez foi indigitado a formar governo. A oposição pede repetição das eleições e também vamos olhar para, de uma forma breve, na questão que tem vivido a Venezuela. O governo emitiu um mandato de captura contra Juan Guaidó. Vamos começar por Espanha. Wellington Calazans, esta incerteza continua no Reino de Espanha. Exatamente, é uma incerteza já prevista aqui, porque o resultado eleitoral na Espanha ele foi extremamente disputado e não havia ali condição das partes para a formação de um governo. Então, quando o vencedor nas urnas propôs a formação do governo e foi chumbado, né, como na expressão que usamos aqui, o rei espanhol indicou que o Pedro Sánchez tentasse a formação do governo. Ocorre que o Pedro Sánchez teve que antecipar eleições recentemente, então o ambiente não permite. Para que ele forme governo, ele vai ter que dialogar com separatistas bascos. Então, isso é, inclusive, inconstitucional. Seria um absurdo um governo, para conseguir maioria suficiente para a sua formação, ter que estar aliado a quem é contra a existência do Estado espanhol como ele é. Então, somente, na minha opinião, ainda bem que aqui o programa é de opinião, é a minha opinião, não é da televisão, né? Somente uma nova eleição. E nesse cenário vivido agora na Europa, uma nova eleição iria trazer certamente um novo resultado, em que um lado teria uma maioria, não vou dizer confortável, mas suficiente para a formação de um governo, sem esse tipo de arranjo. Porque aquilo que costumamos chamar, em língua portuguesa, por causa de Portugal, de geringonça, funcionou por algum tempo em Portugal para uma situação que não era bem portuguesa. Era uma situação ali de acomodação junto à Troika. Nunca esqueçamos disso, que houve muito mais a mão forte externa do que a mão portuguesa. No entanto, agora a situação na Espanha, ela acompanha uma série de fatores externos, especialmente a questão da Ucrânia, né, que está prejudicando a economia de toda a Europa. E, com isso, a antecipação, a convocação de novas eleições seria o caminho ideal. Se o Pedro Sánchez conseguir formar o governo, Ivan, ele vai ter sérias dificuldades para concluir o mandato. Muito bem, e a questão da Venezuela, onde o governo emitiu um mandato de captura a Juan Guaidó? Olha, já era esperado, né? Porque o Guaidó ele traiu a pátria venezuelana, né? Ele sabe que foi reconhecido presidente pelos Estados Unidos e por alguns países para que pudesse autorizar a transferência do ouro venezuelano que estava guardado no Reino Unido para aquele
aquele bloco, não é, distante da Venezuela. Então, ele traiu a pátria venezuelana, para além de outros aspectos internos, em busca de instabilidade no país. E houve um desgaste muito grande, estigmatizaram não só os políticos venezuelanos, por causa do Guaidó, como também o povo venezuelano. Então, eu vejo esta medida como uma tentativa de restaurar a ordem interna e a imagem do país aos olhos do mundo. Não retiro aqui a razão do presidente eleito, inclusive com reconhecimento internacional dos observadores. É bom que se diga isso, com um sistema eleitoral de verdade. Ali, quando falamos sobre urnas eletrônicas, o melhor processo eleitoral com urnas eletrônicas do planeta é o da Venezuela, porque a urna permite o voto impresso sair acoplado com a urna, sem que ninguém consiga tocar nele, como uma outra possibilidade de conferência do resultado. Então, este sim é um resultado autêntico, reconhecido pelo Instituto Jimmy Carter. Eu conheço, inclusive, 2 observadores na época das eleições, que foram para as eleições, o ex-ministro de Assuntos Estratégicos de Lula, que é meu amigo Samuel Pinheiro Guimarães, e também o professor Luiz Moreira, que foram os brasileiros que foram, e conversamos durante todo o período da observação, e eles estavam impressionados com a lisura do processo eleitoral da Venezuela. Então, não há aqui nenhuma razão para dizer de fraude eleitoral na Venezuela, e por isso a medida do presidente eleito, Nicolás Maduro, é correta ao tentar encerrar esse capítulo terrível da história venezuelana de ingerência estrangeira através de um fantoche que é o Guaidó. Muito bem, Wellington, vamos então também olhar para estes 2 aspectos positivos ou negativos que, na sua opinião, marcaram a última semana. Eu faço eco às palavras do professor Almeida. Realmente, essa situação entre Israel e Palestina, com esse aprofundamento daquela crise que já dura 8 décadas, é muito preocupante, porque é imprevisível, não é? Como isso irá ter uma sequência a partir de agora. Então, este é o negativo. O positivo parece negativo, mas é muito positivo. É a falta de dinheiro para os países membros da NATO de prosseguirem com esta guerra. Olha só que notícia interessante, porque aí estamos evitando um hecatombe nuclear, que era o único caminho que iria restar diante do nível de animosidade entre as partes. Então, são essas as minhas observações. Muito bem, fica o convite para a próxima semana estarmos uma vez mais juntos aqui no Conexão Angola para abordarmos os assuntos da geopolítica e aqui na TPA Notícias. Obrigado pela presença dos 3 convidados. Fica também o nosso agradecimento. Vou agradecer a presença do Wellington Calazans e contamos tê-los no próximo sábado. Boa noite, até a próxima.